Olá, pessoal, como estão? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Microbiologia e Parasitologia. E hoje nós vamos dar sequência aos nossos conteúdos. Então, hoje nós vamos falar sobre os fungos, que são popularmente conhecidos como cogumelos, bolores, mofos, orelhas de pau. Então, aqueles pontinhos pretos que aparecem nos alimentos quando eles começam a estragar, na parede, quando tem alguma infiltração, quando a parede está molhada e ela não seca, alguns dias depois começa a aparecer aqueles pontinhos pretos que as pessoas chamam de mofo. Então, esses são os fungos. A parte da microbiologia que estuda os fungos é chamado de micologia. Durante muitos anos, os fungos foram classificados como vegetais. Porém, à medida que os anos foram passando, os cientistas perceberam que existem muitas diferenças morfológicas entre os fungos e as plantas. Uma das principais diferenças é que os fungos eles não sintetizam clorofilas, não produzem clorofila, que é um pigmento que está presente em todas as células vegetais. Esse pigmento ele é imprescindível para a realização da fotossíntese. Então, os fungos eles não conseguem realizar a fotossíntese. Eles não produzem o próprio alimento, não são seres autotróficos, assim como as plantas. Pelo contrário, eles são heterotróficos, assim como os animais. Eles necessitam de um outro ser vivo para poder se alimentar, certo? Não tem celulose na parede celular. A celulose é um carboidrato que está presente na parede celular das plantas. Os fungos eles não possuem esse tipo de carboidrato na parede celular. A maioria dos fungos possui quitina, que é um outro tipo de carboidrato também encontrado no exoesqueleto dos insetos. Então, os fungos eles têm muito mais proximidade com o reino animal do que com o reino vegetal. Outra diferença é que eles não armazenam amido como substância de reserva. Amido é um carboidrato complexo, certo? Onde as plantas armazenam glicose para quando precisar usar essa reserva. Porém, os fungos não armazenam amido como substância de reserva. Eles armazenam glicogênio, que é o mesmo tipo de substância de reserva dos animais, certo? Então, mais uma semelhança com o reino animal do que com o reino vegetal. Porém, os fungos eles têm peculiaridades próprias do grupo. Por isso é que, a partir do ano de 1969, os cientistas resolveram classificar os fungos em um reino só deles, o reino dos fungos. Como eu havia dito no início, eles são popularmente conhecidos como bolores, mofo, cogumelos, leveduras, que são fungos utilizados na fermentação de pães e bebidas como a cerveja. São seres eucariontes, ou seja, possuem células do tipo eucarionte, assim como nós. Essas células elas possuem um núcleo, onde está localizado o nosso material genético. Alguns fungos são unicelulares, como as leveduras, por exemplo, mas a maioria deles apresentam mais de uma célula, então são seres multicelulares, assim como nós, certo? Se reproduzem tanto de forma assexuada, sem presença de gameta masculino e feminino, como também de forma sexuada, com presença de gameta masculino e feminino. São seres heterotróficos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento, e de acordo com esse tipo de nutrição, esses fungos eles são classificados em saprófitos, que são fungos que se alimentam da matéria orgânica morta,
são decompositores da matéria, fazem parte desse processo de decomposição, certo? Então, às vezes a gente pega um alimento e vê que ele está com uns pontinhos brancos ou pretos, depende do tipo de fungo, cada cor é um tipo de fungo diferente. E às vezes a gente tem a mania de retirar somente aquela parte que está estragada, certo? E comer o restante, achando que o restante do alimento não está contaminado pelo fungo. Porém, isso é uma ideia errônea. Por quê? Essa parte que a gente consegue ver, que está aqui, ó, fora dos alimentos, é somente os esporos dos fungos. Os esporos são estruturas reprodutivas dos fungos. É a forma com que eles acham de se propagar no ambiente. Então, esses esporos aqui, ó, eles se propagam no ambiente e conseguem contaminar outros alimentos e superfícies, certo? Os fungos, na verdade, eles crescem de dentro para fora dos alimentos. E eles são microscópios. E a gente não consegue ver a olho nu. Então, o alimento, na verdade, ele já está todo contaminado, porque os fungos estão lá dentro. E essa parte que a gente consegue visualizar externamente são só suas estruturas reprodutivas. O ideal, então, é que a gente descarte esses alimentos, certo? Porque a maioria dos fungos não fazem mal à saúde. Porém, existem alguns que causam doenças, inclusive algumas infecções intestinais. Então, na dúvida, se aquele fungo é patogênico ou não, o ideal é não ingerir um alimento contaminado por fungos, ok? Um outro tipo de fungo é chamado de fungos parasitas, que são aqueles que se alimentam de outros seres vivos enquanto eles ainda estão vivos. Eles podem prejudicar esses seres vivos, causando doenças, ou pode até levar esse indivíduo à morte. Então, nós temos aqui um exemplo de um tipo de fungo chamado de ferrugem, que é comum em cafezais e em outros vegetais também. Temos aqui um outro tipo de fungo, ó, parasitando uma formiga. Esses fungos aqui, eles ficam sugando os nutrientes da formiga até levar ela à morte. E aqui outro exemplo clássico de infecção fúngica é a famosa micose de unha, conhecida popularmente como unheiro. Os fungos, eles têm uma importância tanto na economia como na saúde pública. Na importância econômica, a gente encontra tanto as coisas boas como as coisas ruins, certo? Então, destruição de alimentos, tecidos, couro e etc. Danos na agricultura, como aquele fungo do ferrugem que eu mostrei para vocês no slide anterior. Porém, eles também fazem parte da produção de alguns alimentos. Então, dentro da biotecnologia industrial, os fungos são muito utilizados na fermentação dos pães e bebidas, que é o exemplo da levedura, na produção de alguns queijos, como esse queijo gorgonzola aqui, ó, certo? E ele é utilizado também na culinária, como nós temos aqui o exemplo do champignon, que é um cogumelo bastante utilizado na culinária. A trufa, que é um tipo de fungo utilizado na alta gastronomia e tem um custo bastante elevado. E na produção também de molho shoyu, certo? Entre outros. Dentro da saúde pública, nós temos a importância médica dos fungos, a produção de fármacos como antibióticos. Vários antibióticos são produzidos através de substâncias secretadas por fungos. Nós temos um exemplo aqui, ó, clássico, que é a penicilina, que foi o primeiro antibiótico a ser descoberto
quando Alexander Fleming observou nas placas de Petri, onde ele cultivava bactérias, que elas tinham sido contaminadas por uma espécie de fungos do gênero Penicillium. E ele observou que onde cresciam esses fungos não havia um crescimento bacteriano, porque esses fungos secretavam alguma substância que inibiam o crescimento bacteriano. Daí ele começou a fazer vários estudos e outros cientistas também se uniram a eles e resolveram criar um medicamento a partir dessa substância. Colocou o nome de penicilina e foi então usado como o primeiro antibiótico durante a Segunda Guerra Mundial, e várias pessoas foram salvas das infecções bacterianas, certo? Antigamente as pessoas morriam dessas infecções porque não tinham como tratar. Depois da descoberta do primeiro antibiótico, várias vidas foram salvas, porque esse medicamento então mata a bactéria, que é o agente etiológico de várias doenças, certo? Nós temos aqui fungos que são causadores de doenças como pneumonia, alergias, infecções na pele, unhas, couro cabeludo, mucosas e região genital. Nós temos aqui um fungo conhecido como impinge popularmente, que afeta a pele, outro conhecido como pano branco, que também afeta a pele, certo? Entre outros. Nós vamos ver agora algumas infecções fúngicas, certo? Entre elas está aqui, a candidíase oral e genital, que é uma infecção fúngica bastante comum, causada pelo fungo Candida albicans, que é esse fungozinho aqui que vocês estão vendo, a imagem deles vista pelo microscópio, certo? Esse fungo, ele faz parte da nossa microbiota. Então, tanto intestinal quanto a microbiota do aparelho reprodutor feminino. Então, esses fungos, eles vivem dentro da gente e eles fazem parte do processo de imunidade, certo? Porém, esses fungos, eles são oportunistas, ou seja, quando eles veem uma oportunidade de se proliferarem mais do que o normal, eles causam uma infecção chamada de candidíase. Se essa proliferação ela ocorre de forma desordenada na região do intestino, então nós temos um tipo de candidíase chamada de candidíase oral, que é conhecida também popularmente como sapinho, que são aquelas pintinhas brancas que podem aparecer tanto no aparelho digestivo quanto na parte da mucosa da boca e da língua, certo? E no aparelho genital, que nós vamos ver alguns sintomas aqui mais para frente. As causas. Por que é que esses fungos se proliferam mais do que o normal em determinadas ocasiões? Quando a nossa imunidade é comprometida por algum motivo, esses fungos podem crescer de forma desordenada e causar a candidíase. Quando? Quando a gente toma antibióticos, por exemplo, a nossa imunidade fica comprometida. Como assim, Pro? Mas os antibióticos não são uma coisa boa? Não são para matar bactérias que está causando mal? Sim. Só que existem alguns antibióticos que são de amplo espectro. O que isso significa? Significa que eles são capazes de matar vários tipos de bactérias e não apenas algumas específicas, certo?
Esses antibióticos, quando você toma ele para combater alguma infecção, eles não combatem apenas aquela bactéria que está causando a patologia. Eles acabam matando bactérias boas, que fazem parte da sua microbiota e que está ali para poder te proteger de outras doenças, certo? Como eles acabam matando essas bactérias boas também, a sua imunidade fica comprometida, chamado de imunidade baixa, certo? E aí, esses fungos, quando eles veem uma falhazinha na imunidade, eles crescem desordenadamente e causam uma infecção fúngica. Então, é bastante comum pessoas que fazem uso de antibiótico, principalmente as mulheres, têm mais chance de desenvolver a candidíase genital. Elas podem desenvolver com o uso depois do uso de antibióticos após uma infecção, certo? O uso de anticoncepcionais. Mais uma vez, as mulheres estão mais suscetíveis a essa infecção, porque utilizam anticoncepcionais, de certa forma. Esses medicamentos, eles alteram os hormônios, certo? Então, por isso, devido a essa alteração hormonal, esses fungos também podem se proliferar. Consumo excessivo de carboidratos e doces, certo? Principalmente carboidratos chamados de carboidratos ruins, que são aqueles carboidratos encontrados no chocolate, bolos, biscoitos. Quem consome muito desses tipos de carboidratos tem mais tendência a desenvolver candidíase, porque esses fungos adoram carboidratos, certo? Roupas úmidas, mais uma vez as mulheres estão mais suscetíveis, então o uso de calça jeans, por exemplo, durante todo o dia, acaba abafando o sistema reprodutor feminino, e como esses fungos eles já estão lá, então os fungos eles gostam de locais úmidos e abafados, sem ventilação. Então, o aparelho reprodutor feminino ele é interno, diferente do masculino, que acaba tendo mais ventilação, porque ele, de certa forma, é mais externo do que o da mulher, certo? Então, o ideal é usar roupas ventiladas. Quando for dormir, usar roupa íntima de algodão, porque possui mais ventilação. Ok? E durante o dia, evitar o uso constante de calça jeans, por exemplo, porque evita que o aparelho reprodutor tenha uma ventilação. Sexo sem preservativo. A candidíase, ela é considerada uma doença sexualmente transmissível, ou uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Por quê? Porque se a mulher estiver contaminada, se a mulher tiver desenvolvido a candidíase por algum outro motivo desses aqui, e tiver uma relação sexual desprotegida com o parceiro, ela pode passar essa infecção para o parceiro. Geralmente, nos homens, essa infecção ela não aparece, não apresenta sintomas, é assintomático, certo? Porque esses fungos ele não gosta muito do aparelho reprodutor masculino, porque tem mais ventilação. Mas pode acontecer, certo? Do homem desenvolver alguns sintomas, mas é mais raro. Aí o que acontece? Quando o indivíduo está assintomático, ele acha o quê? Que não está contaminado. Então, ele acaba o quê? Contaminando outras pessoas por não achar que está doente. Então, o sexo sem preservativo é uma forma de disseminação dessa infecção. Ingestão insuficiente de vitaminas, minerais, consequência de uma dieta pouco equilibrada. Então, deficiências nutricionais também pode comprometer a imunidade e fazer com que você desenvolva a candidíase. Alto nível de estresse.
também compromete a imunidade. Gripes fortes, não só gripes, como outros tipos de infecções também. Uso de drogas, como álcool, consumo exagerado do álcool, cigarro, drogas, fármacos como o corticoide, pessoas que fazem uso de corticoide durante um tempo prolongado, elas têm uma deficiência imunológica, acaba sofrendo essa deficiência imunológica e acaba desenvolvendo infecções como a candidíase. Pessoas que estão fazendo quimioterapia também, que são drogas que comprometem a imunidade, também estão mais suscetíveis a desenvolver essa infecção fúngica. Sistema imunológico comprometido, seja por uma outra doença como a AIDS, por exemplo, pessoas que têm AIDS têm mais chance de desenvolver a candidíase porque tem o sistema imunológico comprometido, ok? A idade também. Então, é comum que você observe a presença de candidíase oral em recém-nascidos, na região da boca, né? Da língua, aquelas pintinhas brancas. É comum em recém-nascidos porque eles ainda não têm o sistema imunológico totalmente formado. Eles ainda não adquiriram a imunidade natural e nem aquela imunidade adaptativa que é através de vacinas e de contato com outros micro-organismos, certo? Pessoas idosas também tendem a desenvolver mais essa infecção. Nós temos os sintomas da candidíase genital na mulher, como coceira na região vaginal, dor e vermelhidão nessa região, corrimento branco semelhante à nata de leite. Esse corrimento ele não tem cheiro, certo? Ruim, como o corrimento, por exemplo, da gonorreia, que é um corrimento que possui um odor desagradável. Esse corrimento, pelo contrário, ele não possui cheiro. Ele é branco, tipo nata de leite, e a mulher também pode sentir dor durante a relação sexual, ok? Às vezes, a mulher não apresenta sintomas visíveis. Muitas vezes ela só descobre que está com essa infecção fúngica quando vai fazer o preventivo. E aí o médico consegue ver no colo do útero esse corrimento aqui, ó, esbranquiçado, ok? Às vezes ele não chega a sair na parte da calcinha. A mulher não consegue ver e acha que não tem nada. Às vezes ela não sente coceira, nem dor, nem vermelhidão, apenas apresenta no momento do preventivo na região do colo do útero. E aí deve tratar da mesma forma, certo? O médico geralmente passa uma pomada para você fazer um uso durante 7, 10 dias, dependendo da pomada. E um comprimido de dose única para você tomar junto com seu parceiro. Então, é uma infecção que tem cura e é bastante comum nos consultórios ginecológicos. Os sintomas da candidíase genital no homem, quando desenvolve, que é raro, então nós temos aqui, ó, ardência a urinar, manchas avermelhadas na região da glande, que é essa região aqui, ó, tá vendo esses pontinhos avermelhados aqui? E pode também haver a secreção, uma secreção esbranquiçada, que é um corrimento tipo nata de leite, certo? Também o tratamento para o homem é feito à base de medicação oral, geralmente de dose única. Sintomas da candidíase oral. As lesões da candidíase elas podem surgir pequenas e assintomáticas, passando despercebidas por algum tempo. A tendência é que elas evoluam, tornando-se facilmente visíveis. Então, nós temos aqui, ó, a parte da região da língua bastante comprometida. Então, às vezes, a pessoa pode sentir dor e diminuição do paladar,
Então, é bastante comum em recém-nascidos, imunodeprimidos, que é pessoas que têm sistema imunológico comprometido devido a alguma doença, ou uso de algum medicamento, ou por algum outro motivo que a gente viu lá naquele slide anterior, certo? Também tem tratamento, geralmente é feito dependendo da idade, o uso de medicamento pode ser em forma de comprimido e também soluções líquidas para passar nessa região durante alguns dias. O tratamento é feito, como eu falei para vocês, à base de pomadas e medicamentos oral. E a prevenção. O que eu posso fazer para evitar me contaminar com esse fungo ou desenvolver essa infecção? Então, usar roupa íntima de algodão, pois permite que a pele respire, que a região genital respire. Lavar a região genital somente com água, sabonete neutro ou sabonete íntimo, que é próprio para a região genital. Por quê? Porque eles não alteram o pH dessa região, não deixam ele desequilibrado, certo? Dormir sem roupa íntima sempre que possível. Quando não for possível, usar roupa íntima de algodão e evitar as de lycra, porque não possui ventilação. Evitar absorventes internos por um longo período, certo? E usar preservativo durante a relação sexual, ok? Outras formas de se prevenir dessa infecção é evitar o comprometimento da imunidade. De que forma? Evitar o uso desnecessário de antibióticos. Então, muitas vezes você está com algum tipo de infecção e acaba se automedicando, usando antibióticos sem saber se é uma infecção bacteriana, ok? Às vezes é uma infecção viral e não vai surtir efeito nenhum, pelo contrário, vai baixar sua imunidade e você vai desenvolver outros tipos de infecção. Então, uso consciente de antibióticos, sempre com recomendação médica, certo? Evitar também o uso desnecessário de corticoides, usar somente com recomendação médica quando necessário. Manter uma dieta equilibrada, com os nutrientes necessários, evitar carboidratos ruins, como bolos, chocolates, doces em geral, refrigerantes, ok? Evitar se estressar, se possível, certo? E frequentar um médico regularmente para as mulheres. O ideal é que o preventivo ele seja feito de 6 em 6 meses, mas se não for possível, pelo menos uma vez ao ano, ok? Porque às vezes você não desenvolve sintomas, mas quando faz o preventivo, acaba descobrindo que está com alguma infecção. Então, essa é uma das melhores formas de se prevenir e de tratar uma infecção que você às vezes nem sabe que tem. E impedir também que você passe para outras pessoas. Importante, então, o uso do preservativo durante a relação sexual. Ok, gente? Então, essa é a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós veremos mais infecções fúngicas que são comuns no nosso dia a dia. Fiquem com Deus. Não saiam de casa, tá? Sem necessidade, isolamento social é importante. E até a próxima.